Um estudo estimou que apenas 10% das pessoas se dão ao trabalho de regularmente pensar em suas metas e somente entre 1 a 3% dessas pessoas têm as suas metas claras e por escrito. Mas se o estabelecimento de metas é uma ferramenta tão poderosa a fim de materializarmos os nossos sonhos, por que é que só tão poucas pessoas a usam? Bem, primeiro, porque algumas pessoas não têm uma visão de futuro e sem ela, obviamente que fica quase que impossível estabelecer metas. E segundo, algumas pessoas desconhecem que estabelecer metas nos tornam pessoas mais motivadas, pessoas mais bem-sucedidas, profissionais cada vez mais excelentes e pessoas super empreendedoras. Portanto, neste vídeo, confira 5 passos para alcançar seus sonhos estabelecendo metas que funcionem. Fique neste vídeo para saber mais. Ora, malta, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Nós hoje vamos falar sobre como alcançar os seus sonhos em 5 passos, estabelecendo metas que funcionam. Portanto, não se esqueça de deixar ficar o seu gosto aqui abaixo nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para estar a par de tudo que nós partilharmos aqui no nosso canal. Como dizia Marvin McQuay, metas são muito mais do que uma razão para nos levantarmos da cama pela manhã. Elas são um incentivo que nos ajudam a manter a motivação o dia inteiro. Quando nos mantemos focados e concentramos o nosso tempo em um único objetivo, nós somos capazes de realizações extraordinárias. Esse é o poder das metas. Elas nos ajudam a traçar onde nós queremos chegar, bem como a mapear a nossa trajetória. As metas nos dão uma visão de longo prazo e uma motivação no curto prazo. E assim fica muito mais fácil organizarmos o nosso tempo e os recursos necessários para aproveitarmos as oportunidades. Quando você trabalha para atingir uma meta, você passa a estar mais motivado e essa motivação, por fim, se transforma em comprometimento. E geralmente, as pessoas bem-sucedidas têm as suas metas completamente claras, super bem definidas, porque elas sabem para onde estão aí. Infelizmente, algumas pessoas são demasiadamente ocupadas e desorganizadas que não investem o tempo no estabelecimento de metas. Já outras pessoas não estabelecem metas porque muitas vezes o estabelecimento de metas exige que nós superamos todos aqueles nossos medos, o medo do desconhecido e o medo do fracasso. Sabe quando você pensa em querer largar aquele seu emprego que o deixa mal-humorado o dia inteiro para começares uma iniciativa de negócio própria e ficas a pensar, será que com este meu negócio eu conseguirei sustentar a minha família? E aí vem o medo, e se eu fracassar? E se isto não dar certo? E com todos estes pensamentos aqui, acabas por desistir. Ou mesmo quando você pensa, puxa, eu quero largar a faculdade para me focar naquele projeto aí que eu considero ser mais importante no momento e que me vai garantir grandes resultados. Mas aí você fica a pensar, puxa, e se eu fracassar? E será que eu vou conseguir orgulhar os meus pais? E enfim, são estes dois medos que muitas vezes limitam o estabelecimento das nossas metas a fim de vivermos aquela vida que nós tanto desejamos. O medo do desconhecido e o medo do fracasso. Mas como diz Timothy Ferry no seu livro Trabalhe 4 Horas, o sucesso de uma pessoa é medido pelo tamanho das coisas desconfortáveis que uma pessoa se submete a fazer. Aquela conversa desconfortável com o seu chefe, com a sua mulher, com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus familiares, enfim. Prontos, são todas aquelas coisas desconfortáveis que uma pessoa se submete a fazer que estão intimamente ligadas à capacidade de sucesso de uma pessoa. Parafraseando Marvin McQuay, enquanto os aventureiros dizem que quem não arrisca não petisca, os vencidos pela vida dizem que quem não arrisca não perde. Entretanto, talvez seja super importante considerar as grandes palavras de T. Eliot, que diz que só quem arrisca a ir longe demais consegue perceber até onde é que se pode chegar. Porém, vamos agora entrar para os 5 passos que lhe ajudarão a traçar as suas metas de forma funcional a fim de você atingir a vida que deseja. O primeiro passo é super simples, é escolher um alvo. Segundo o Dr. Maxwell Maltz, o autor do livro Psycho Cybernetics, referencia que cada um de nós
nós temos um mecanismo de sucesso que o tempo todo está aí a querer resolver qualquer problema ou atingir determinado objetivo. Dentro de nós, todos temos sempre algo que nos impulsiona a fazer algo. Veja, por exemplo, no meu caso, o meu mecanismo de sucesso é resolver problemas de economia e finanças, porque desta forma eu sinto-me mais realizado e sinto que é desta forma que eu estou a atingir os objetivos todos que eu tracei. Este é o meu mecanismo de sucesso. Se você olhar mais adentro de você, você vai conseguir enxergar também qual é o seu mecanismo de sucesso. Qual é a coisa que o leva ou está querendo levá-lo a realizar qualquer coisinha, atingir qualquer objetivo, a resolver determinado problema. Todos nós temos um bichinho, essa chama dentro de nós. O que nós temos que fazer é parar e pensar qual é o nosso mecanismo de sucesso. E tão logo nós conseguimos perceber qual é o nosso mecanismo de sucesso, este é o alvo que nós temos de selecionar para que nós possamos então ir mais adiante. Os psicólogos até vão muito mais longe. Eles acreditam que quando nós estamos prestes a morrer, o nosso cérebro começa a emitir aquelas últimas imagens, e geralmente são imagens dos nossos familiares, são imagens dos nossos filhos, das nossas esposas, enfim, seja lá o que for. Segundo os cientistas, estas imagens últimas que o cérebro passa a emitir quando nós estamos prestes a morrer, o cérebro está a transmitir essas imagens como tendência de manter o nosso corpo vivo. Veja lá, até de forma inconsciente, o nosso cérebro consegue fazer isto com muita perfeição. Então, se você olhar calmamente mais dentro de você, você vai conseguir encontrar o seu mecanismo de sucesso, e depois de selecionarmos o nosso alvo, é desta forma que nós vamos agora para o segundo passo. O segundo passo, depois de você já ter selecionado o seu alvo, é ter foco único. A maioria das pessoas não tem foco único durante o dia de trabalho, e quando tem, se concentram em qualquer coisa que apareça. Muitos de nós temos o grande problema de se arrumar mais trabalho quando nós já temos o suficiente, não é? E muitas vezes até nós começamos a trabalhar em alguma coisinha, depois de algum tempo largamos aquela coisa para pegarmos uma segunda coisa, trabalhamos um tempinho naquela coisa, largamos e voltamos para pegar a segunda coisa, trabalhamos nelas e vamos criando este ciclo. Desta forma, não é? Totalmente desfocada, fica muito difícil nós conseguirmos criarmos coisas extraordinárias no longo prazo. É importante entendermos que nós temos de colocar a nossa energia e os nossos recursos na direção de um único objetivo que nos ajudará a realizar um propósito maior. Mesmo que trabalhemos por essa meta só algumas de cada vez, conseguiremos resultados notáveis graças à concentração e o nosso esforço. Concentre o seu tempo e sua energia em objetivos significativos. O terceiro passo para alcançarmos os nossos sonhos, estabelecendo metas que funcionem, é a persistência. Manter a persistência é super importante, porque enquanto nós continuarmos nesse processo de estabelecimento de metas, até acertarmos, será grande o número de fracassos durante a nossa caminhada. Por isso é que é muito importante nos mantermos persistentes. E, felizmente, quando nós estabelecemos metas, não é? A meta nos ajuda a garantir aquela motivação de curto prazo, o dia inteiro, torna-nos mais motivados, não é? E mais ávidos a continuarmos nos esforçando para a realização daquilo que nós queremos. E desta forma, a dor ligada à materialização dos nossos sonhos é anestesiada. Estabelecendo metas firmes, mesmo que você caia agora, esta dor será anestesiada em função de uma visão vislumbrante de um propósito maior que você se propôs a trilhar. É muito importante nos mantermos persistentes, porque quando criamos um compromisso com as metas, passamos a criar um grande sentido de propósito com ela. E uma pessoa que tenha um porquê bastante significativo é totalmente capaz de lidar com qualquer o que. Portanto, quando se sentir apertado com as adversidades no cumprimento das suas metas, lembre-se sempre qual é o seu porquê. E o quarto passo para alcançarmos os nossos sonhos elaborando metas que funcionem é estabelecer prioridade. Muitas vezes deixamos que tarefas triviais, distrações e excesso de trabalho governem os nossos dias. Algumas vezes até permitimos que o interesse de outras pessoas governem o nosso tempo. Mas quem diz sim a tudo está a dizer não para si mesmo. Talvez seja importante lembrar-se das grandes palavras de Stephen Covey, que diz: você precisa decidir quais são as suas maiores
maiores prioridades e ter coragem de dizer não a todas as outras coisas, afavelmente sorrindo sem precisar pedir desculpas. E o grande modo de fazê-lo é ter um grande sim aceso dentro de você. Não tenha receio de dizer não às outras pessoas quando o que elas pedirem para você fazer estiver completamente desalinhado com as suas prioridades. Esteja sempre atento à visão e aos sonhos que o inspiram e faça as suas escolhas se apoiarem na visão de longo prazo que é mais importante para você. Entre o lugar em que você se encontra agora e o lugar onde você quer chegar, existirão muitas encruzilhadas. Portanto, é estabelecendo prioridades que o ajudarão a manter-se fiel ao seu caminho. E finalmente, o último passo é criar um mapa. Depois de seguirmos à risca os passos todos referenciados aqui, é importante que nós montemos uma estratégia para a materialização dos nossos sonhos de um jeito mais eficiente. Que é montando uma estratégia que nós conseguiremos fazer avaliação do nosso progresso relativamente às nossas metas estabelecidas. Pelo que, no estabelecimento da nossa estratégia para materializarmos os nossos objetivos, nós precisamos obedecer a 5 principais critérios. O primeiro critério é ser específico. É super importante nós termos um objetivo completamente específico para que nós possamos materializar as nossas metas de forma mais facilitada. Por exemplo, qual é o seu principal objetivo? Eu quero atingir a liberdade financeira, mas o quanto de dinheiro você precisa ter para sentir-se livre financeiramente em função dos seus custos atuais? Ou, por exemplo, o seu objetivo talvez seja quero perder peso. Mas perder peso é uma coisa muito vaga. O quanto de quilos você precisa perder para te sentires mais fitness, mais magro. É importante nós sermos completamente específicos, porque isso nos ajudará a traçarmos os nossos objetivos de forma mais facilitada, a trabalharmos nele de forma mais estratégica e, consequentemente, conseguirmos resultados melhores. O segundo critério é que o nosso objetivo deve ser algo alcançável. Você deve selecionar uma meta que seja passível de ser alcançada. De nada adianta querer estabelecer uma meta até 2025, quero chegar a um património igual a do Bill Gates. Não que seja algo impossível, mas olhando para todo o processo aleatório ligado à fortuna de Bill Gates, é uma meta que eventualmente não poderá ser alcançada. Logo, tenha muito cuidado no processo de estabelecimento das suas metas. Mas o mais importante mesmo é escolher uma meta que seja alcançável. Por exemplo, quero ser um médico excelente, quero ser um bom piloto, um excelente cantor, etc. Entre outras possibilidades que realmente são passíveis de serem alcançadas dentro da nossa realidade e da nossa capacidade como humano. O terceiro critério é que a nossa meta deve ser mensurável. É importante que a nossa meta seja mensurável para que realmente nós consigamos fazer avaliação do seu progresso, não é? Quais são os aspectos em que nós estamos a errar, o que é que nós devíamos melhorar, o que é que nós estamos a fazer corretamente, quais são as coisas que nós devíamos implementar para que nós pudéssemos acelerar mais na realização das nossas metas. Enfim, esse fator é super importante e imprescindível para que nós possamos fazer o acompanhamento da realização das nossas metas. E o quarto critério é ser realista. Este critério também é super importante porque muitas são as pessoas que estão a adotar metas que não têm significado para elas. São metas impostas por outras pessoas, são sonhos de outras pessoas que elas querem trazer para as suas vidas. É super importante você ser completamente realista consigo mesmo. Será que isto que eu quero para mim é super importante para mim mesmo? Será que isto é o que me faz vibrar? Isto é o que realmente eu quero para a minha vida? É importante que a sua meta tenha um grande sentido de propósito para você. E para isso, seja completamente realista consigo mesmo. Pergunte-se, é mesmo isto que você quer para a sua vida? Se sim, siga adiante. E o último critério é que a sua meta tem de ser algo temporal. Não adianta seguir todos estes passos citados aqui se você não estabelecer um limite para a materialização das suas metas. Estabelecer uma meta sem uma data prevista para a sua materialização é como se estivéssemos a correr uma maratona sem fim. É improdutivo, nunca chegaremos aos nossos objetivos, estaremos sempre desalinhados e não conseguiremos fazer o melhor para que nós consigamos chegar
a tempo aos nossos objetivos. Obviamente que nem sempre conseguiremos atingir os nossos objetivos no timing estabelecido, mas quando nós temos um tempo estabelecido, nós conseguiremos fazer de tudo para o cumprirmos. E se não o cumprirmos, nós conseguiremos um tempo adicional e desse tempo adicional nós faremos de tudo para que desta vez nós consigamos cumprir o prazo para a materialização das nossas metas. Bem, malta, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês aí do outro lado tenham gostado. Então, não se esqueça de deixar ficar o seu gosto aqui abaixo nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para não perder conteúdo nenhum aqui no nosso canal. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos também, não é? Que é muito importante fazer com que as outras pessoas também possam alcançar os seus objetivos, estabelecendo metas que funcionem e de forma mais eficiente. Malta, não se esqueça que a principal fonte para materializar os seus investimentos é a sua poupança. E a sua capacidade de poupar é do tamanho do mundo. E quanto mais você investir de forma correta, mais próximo você estará da materialização dos seus sonhos. Estamos juntos e até o próximo vídeo, malta.